Eu falo que eu tiro porque eu me movimento um pouco mais do que o Diego. Valeu. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite. É muito bom estar aqui novamente. Quando eu vim aqui era um pouco menor. Está crescendo pra caramba isso aqui. Isso é bom, bom demais. A Igreja de Jesus, ela tem espaço para todo mundo, graças a Deus. Eu fico feliz de ver uma comunidade tão bonita e fico feliz de ver o meu amigo aqui com sua família à frente, sendo tão abençoado por Deus, usado por Deus aqui nesse lugar. Muito feliz e privilegiado eu e minha esposa e o meu futuro filho ou filha, que nós vamos descobrir semana que vem, estarmos aqui e honrado demais por ter esse privilégio de poder aprender junto com os irmãos através da Bíblia. Nós tivemos um tempo lá no acampamento que foi maravilhoso, foi sensacional, e agora esse tempo aqui, mais ainda, em estar em comunidade, nesse dia que separamos, esse horário que separamos da semana, de toda semana, para juntos aprendermos, para juntos orarmos juntos, para juntos cantarmos, para juntos, de alguma forma, buscar na palavra de Deus uma reflexão, algo que Deus queira falar com a gente para mudar e transformar a nossa vida um pouquinho, cada vez mais, na caminhada do discipulado de Jesus. E essa noite eu quero dividir um pouco com vocês daquilo que Deus tem me falado como pastor, tem me falado como discípulo e principalmente como alguém pertencente à igreja dele e que precisa olhar para o Mestre e descobrir algumas coisas, para a gente entender algumas coisas da nossa jornada aqui na Terra. E para isso eu queria ler a palavra de Deus com vocês e pedir que Deus nos ensine mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu leio a partir do versículo 46. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, acesse aí da forma que você achar melhor. Deixa aberto aí Mateus, capítulo 27, versículo 46. Melhor, eu vou ler do 45. Se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. Tem alguém aí? Peraí, não tem problema, eu espero. Lá na nossa igreja, com os jovens, eu costumo dizer que amém de jovem é uhul. É uma língua que está escondida na Bíblia, você não vai achar, porque só os mais inteligentes, jovens, até uma certa idade, entendem que uhul é uma língua escondida que quer dizer amém. Uhul ou não uhul? Alguns jovens entenderam, entendeu? Os mais velhos têm dificuldade com isso. Eu estou dizendo não é de idade, tá? Veja bem. Tá bom? Mas é uma brincadeira que a gente faz lá. Então, todo mundo achou? Uhul? Aumentou o número de jovens. Impressionantes. Há um milagre nesse negócio aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A partir do verso 45, ele diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Eu quero orar mais uma vez com você. Você fecha seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que estamos disponibilizando para ouvir tua palavra, ouvir a tua voz. Que o teu Santo Espírito nos encha agora, nos preencha e nos mostre aquilo que o Senhor tem para falar para a gente. Que seja a tua voz, não a minha. Que seja os teus gestos. Que seja o teu falar ao mais profundo da nossa alma. Que é onde a minha voz não alcança. Ali então o teu Santo Espírito toque, mude, transforme para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro fantástico. Eu sou apaixonado pela Bíblia. E ela tem umas peculiaridades. Ela não é só um livro teológico. A Bíblia é um livro também antropológico. Quer dizer que ela não só fala de Deus, mas ela fala também da humanidade, do homem.
E por falar do homem e de Deus e sobre o seu relacionamento, ela traz algumas coisas muito interessantes que a gente vai percebendo ao longo da história, quem lê bastante a Bíblia, como nós somos parecidos com o humano, com o homem primitivo, o homem lá do início. E que a humanidade em si não mudou muita coisa. Nós continuamos tendo aqueles mesmos desejos, os mesmos anseios, brigamos talvez em escalas menores ou de forma diferente, mas pela mesma coisa. E as coisas continuam falando para a gente, comunicando para a gente de uma forma que a gente acaba caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos erros e parece que a gente não aprende. É uma coisa muito engraçada a gente observar isso. Mas também muito triste, porque nós percebemos que a gente evolui tão pouco da nossa meninice como seres humanos. Mas Deus ainda, com o mesmo amor, nos acolhe e tenta nos mostrar um caminho de aprendizado. E desde o início da humanidade, quando fomos expulsos do Éden, do Jardim do Éden, nós temos essa característica de sermos seres desejantes. Porque a partir do momento em que nós somos expulsos, parece que fica aquela falta, aquele vazio, e que agora fora do jardim não tem fruta gostosa para todo mundo, e que eu preciso de algum jeito suprir algumas necessidades, que a terra agora já não é tão farta e não é tão próspera. O que quer dizer que a terra, depois, por causa do meu pecado e do seu pecado, se transformou numa terra maldita, uma terra que ela não produz exatamente tudo o que eu quero. E que eu vou ter dificuldade em conseguir aquilo que eu quero. E o problema é que, além disso, começa a aumentar o número de humanos sobre a terra. E aí começa um sentido de competição. Logo na primeira família nós temos uma disputa mortal por ser o melhor. O primeiro culto a Deus termina em derramamento de sangue. Caim mata seu irmão Abel por inveja. Já é um prelúdio daquilo que a humanidade se tornaria na busca por um mérito, por achar que nós fazendo alguma coisa nós seríamos reconhecidos por aquilo de alguma forma, ou mereceríamos de alguma forma o amor de Deus e sua misericórdia. Mas não só isso, porque no Éden nós somos tentados, no jardim do Éden nós somos tentados, e a tentação que Satanás nos traz é uma tentação que ele mesmo caiu. A vontade de ser igual / melhor que Deus. A vontade de sermos deuses. Esse tipo de tentação é a tentação que Lúcifer cai e vem mostrar para o homem, trazer para ele algo que ele conhece muito bem, o produto daquilo que ele mais ansiou. Você pode ser igual a Deus. Ora, não era Lúcifer que gostaria de ser igual a Deus e agora está apresentando ao humano, à humanidade, uma possibilidade igual? Pois é. E nós caímos novamente porque nós ouvimos essa voz que tem dentro da gente de ser deuses. Isso nos faz cada vez piores. Quando o pecado, então, avança no coração humano, o que nos resta é competirmos. É um monte de deusezinhos lutando. Porque eu preciso ser feliz, eu preciso conseguir o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero ser feliz. E o que é ser feliz? Eu vou lutar para eu conseguir isso. E ninguém vai me atrapalhar. Porque eu rejeito todo tipo de sofrimento. Nós não lidamos bem com o sofrimento. O sofrimento é algo para a gente repugnante. Desde o início. Por que o homem luta contra o próprio homem? Porque ele não quer sofrer. Ele quer ter aquilo que ele quer e que satisfaça o seu prazer. Nos tornamos, então, esses seres absolutos, que buscam passar por cima daquele que está na nossa frente, se aquele tentar impedir a gente de ser feliz. Se aquele tentar fazer com que a gente sofra, ele vai ser derrubado. Se aquele outro tentar com que a minha felicidade seja interrompida, então eu vou passar por cima dele, porque eu não posso sofrer. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou praticamente Deus.
Porque eu conheço agora o bem e o mal. E eu herdei a terra, eu sou o herdeiro legítimo, somos seres que somos a coroa de toda a criação, nós não podemos sofrer. Nós submetemos a criação ao nosso desejo, ao nosso prazer. E qualquer que seja aquele humano que tente aparecer ou empatar, ou então tentar roubar essa glória que vem a mim, ele será derrubado. As maiores guerras começam a ser travadas. A busca pelo poder, busca por reinos. A humanidade é pródiga em seus erros. Durante toda a história você vai ver humanos que tentam de algum jeito banir o sofrimento a que lhes foi cometido quando saímos do jardim do Éden. E aí nós temos que achar um culpado. Porque se não for o nosso irmão o culpado do sofrimento que eu estou tendo, então é Deus. Então nós nos rebelamos também contra Deus. Nós nos afastamos. Nós achamos que isso não provém de Deus. Porque Deus é bom, então não pode ter sofrimento. Se eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Minha vitória tem sabor de mel. E vamos para frente. E os filósofos antigos, até os mais atuais, percorrem a pergunta essencial da vida humana, que é: qual o sentido da vida e onde está a felicidade? Por quê? Porque todas essas duas coisas, ou essas duas coisas em conjunto, em oposição, traria sofrimento à alma humana. Porque somos seres desejosos. Nós queremos a eternidade agora, mas não sabemos o que isso significa. Nós queremos consumir, e consumir, e consumir. E nós somos consumistas, consumidores resolutos. Ou seja, nós consumimos tanto que transformamos pessoas em coisas. Nós coisificamos pessoas e consumimos pessoas. Nós acumulamos e substituímos, acumulamos e substituímos. Viramos máquinas. Prova disso, banal, é uma bela mesa de sobremesa de um Natal. Que você chega lá na casa onde vai ter a ceia e tem aquelas 7 sobremesas maravilhosas. 7 porque é o número da perfeição. E nós estamos lá diante dessa mesa de sobremesa e você pega o seu prato e você olha para as sobremesas e você gosta de cada milímetro de cada sobremesa. E você fala: e agora? E agora que eu vou começar a organizar esse prato, né? Eu vou pegar um pedacinho aqui, nesse quarto de prato eu coloco um pedacinho aqui, só que você está na casa da sua sogra, então você não quer passar vergonha. Eu já vejo alguns irmãos falando assim: experiência de caso. É por aí. E aí você começa a colocar, organizar, tal, e aí quando você vê o prato já está cheio, mas ainda faltou umas 3 sobremesas. E você vê que tem alguma ali que você, não, era melhor ter pego aquela, e você olha para o teu prato e fala: tem aquela, mas eu queria comer aquela, mas no fundo você não vai comer tudo, e agora você está passando vergonha, porque se você for trocar, as pessoas vão ficar te olhando, é um inferno. E por quê? Porque a mamãe já falava desde pequeno: o menino tem o olho maior que a barriga. Nós temos. Desde pequenininho nós somos seres que queremos, é meu. É meu, esse brinquedo é meu, mas divide com teu amiguinho, não, é meu. E que se você não ensinar, ele vai continuar dizendo: é meu. Porque a gente não precisa ensinar coisa errada para nenhuma criança. Isso já nasce incluso o pacote. Somos seres que desejam, que querem para si, cada vez mais. Cada vez mais. Compartilhar, dividir, sofrimento não é para mim, eu quero para mim. Eu quero para mim o que é? Tudo que é bom. Os prazeres do mundo. As coisas que me satisfazem. As coisas que vão trazer a minha paz. Aí você fala: não, mas depois que eu encontrei a Cristo, eu não quero mais os prazeres do mundo. Tem certeza? Será que as suas férias não são tão intocáveis assim? O que você faz com seus dias de férias? Será que você é capaz de abrir mão para poder fazer um projeto missionário nas suas férias? Não, mas eu preciso descansar, pastor. Mas você pode descansar outra data.
Difícil quando a gente vai mexendo em algumas coisas, né? A gente vai levantando hipóteses que é meio desleal, né? Isso é covardia. Mexer com aquilo que já está meio que agendado. Quais são as minhas prioridades? Quais são os meus atos de serviço, a minha agenda? Ou, afinal, o Cristo, quando falou que o samaritano ajudou aquele homem caído no caminho, estava desmerecendo a prioridade do levita e do sacerdote que estavam indo para o culto. Porque, afinal, se o levita e o sacerdote fossem ajudar um ferido no caminho, eles se atrasariam para o culto. E levariam bronca, porque eles estavam aqui, tinham que tocar no culto, tinham que pregar. Mas havia um ferido no caminho. É difícil o dilema entre felicidade e sofrimento da humanidade. E o pior é que hoje em dia nós temos na nossa teologia algumas teologias, que eu não gosto nem de falar que é teologia, porque não tem nada a ver com Deus, que vai dizer para você que você não nasceu para sofrer. O que eu acho um absurdo, ao pensar que nós somos discípulos do servo sofredor. Cristo sofreu. Ele é chamado de servo sofredor, homem de dores. Isso vai de encontro com tanta moral humana, no sentido de que nós temos um conceito base de que o sofrimento deve ser banido, quando de repente o Rei dos Reis, o nosso Deus, vem ao mundo e é chamado de homem de dores. Aquele que veio para sofrer. Quem quer um rei como esse? Diria mais. Eu e você, no momento em que Cristo, se estivéssemos no momento em que Cristo estivesse sendo açoitado, flagelado, cuspido, humilhado, será que nós teríamos coragem de dizer: esse é o meu rei? Porque não havia nele nada ali que mostrasse majestade alguma. O homem ferido, humilhado, cuspido, sendo açoitado, e você disse que esse é o teu rei, e você provavelmente estaria como eu, desesperado, olhando para ele e falando: mestre, faça alguma coisa. Se levante, joga uma magia, mate todo mundo, dê um Hadouken, faça alguma coisa, se mexa. Cale a boca desse povo, mostre seu esplendor. Deus veio deliberadamente à Terra assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda de todas. Porém, é interessante notar que, embora sendo Deus, Jesus não encarou a morte iminente como Deus, como um Deus, de maneira fria. Mas sendo homem, ele demonstrou profunda agonia em seus instantes finais. Isso é mais interessante ainda. Ao contrário de um herói espiritual, numa primeira olhada à narrativa bíblica da morte de Jesus, você vai dizer que ele era quase um covarde. Veja que os conhecidos mártires, por exemplo, que John Foxe narra em seu livro, O Livro dos Mártires, ele diz sobre os macabeus, que foi um povo torturado por Antíoco Epifânio, que era considerado um dos maiores monstros da humanidade e que cortava os membros desse povo, dos macabeus, um a um, até que ele negasse a Cristo. E esse povo, os macabeus, de maneira heróica, tinham a audácia de dizer até o final, em voz pacífica, que não negariam até a sua morte. Que coragem diante da dor, da perseguição. Falavam desafiadoramente, olhando nos olhos de seus torturadores, que não negariam a Cristo até a sua morte. E o comportamento de Jesus? Me intriga. Primeiro, porque
Jesus se mostra alguém profundamente abalado por seu iminente destino. A palavra de Deus em Marcos capítulo 14, versículo 33 diz: então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Lucas descreve Jesus antes da morte em estado de agonia. Um homem com todos os sintomas de estar fisicamente em choque. Marcos e Lucas mostram Jesus tentando evitar a morte, perguntando ao Pai se havia alguma forma de evitá-la. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus 100% homem, 100% Deus. E diante da morte, não se mostra esse herói espiritual, por exemplo, que alguns de seus discípulos se mostraram mais bravamente. Em mortes até pior. Em mortes até mais tenebrosas do que a do próprio Cristo. Homens que foram torturados milimetricamente para que a dor afligisse seu coração, e eles, sorrindo, diziam para todos eles: eu estou feliz, porque eu estou com Cristo. Estevão é apedrejado, vivo, e olha para o céu rindo, repete as palavras do Mestre Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e é recebido pelo Cristo de pé no céu. Mas o Cristo, com a morte da cruz, como qualquer outro que passava por um processo de aniquilação, não se mostra esse herói, e isso me intriga. Finalmente, na cruz, ao contrário dos mártires macabeus, por exemplo, Jesus não surge confiante, conclamando aos espectadores a serem fiéis a Deus. Em vez disso, ele grita que Deus o havia abandonado. Que é a passagem que lemos. Meu Deus do céu, não estou entendendo, Jesus. Qual é o cerne do seu sofrimento? Por que dessa agonia? Então eu começo a tentar entender esse sofrimento de Jesus. E primeiro, para a gente entender o porquê que Jesus está nessa profunda agonia e porquê que a dor sobre ele era tão grande, a gente precisa entender que Jesus, apesar de 100% homem, era 100% Deus, e era um com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. Ou seja, Jesus, como diz em João capítulo 1, versículo 18, é um só desde a eternidade com seu Pai. Imagine você em profunda comunhão, talvez a gente não consiga imaginar aqui, com alguém durante toda a eternidade. Numa comunhão tão perfeita em que um é o outro. Nós temos uma comunhão tão grande com os nossos parentes, nossos amados, nossos próximos, que nós já consideramos triste a separação. Que mãe, que pai não sente quando um filho vai embora de casa, precisa para estudar, para viajar ou para mudar de outro lugar, já é uma dor tremenda. Ou um namorado não fica triste quando a namorada tem que ir embora, ou vice-versa. As despedidas nos atacam o coração. Imaginem então vocês, duas pessoas, Deus e Jesus, pai e filho, unidos por toda a eternidade, ao ponto de que um é o outro e o outro é um. E nessa relação total de intimidade e de amor, no final da vida aqui na terra, Jesus então tem de ser separado do Pai. E é nesse pedaço que eu peço que vocês tenham bastante atenção. Porque a Bíblia narra um momento crucial, um mistério que é difícil a gente entender. Porque no momento em que Cristo está na cruz, Ele está levando sobre Ele toda a maldade, o pecado, toda a corrupção da terra. Está sobre Ele. É como se, num grande evento sobrenatural, toda essa mancha que separou a gente de Deus, que quebrou os nossos laços com Deus, caíssem sobre o Cristo, e Ele se fizesse então o culpado, imputado pelas nossas dores e culpa. Ele tomou o nosso lugar de réu. Agora Deus não estava olhando
mas para a humanidade como aqueles que deveriam ser destruídos. Ele passa a olhar para o seu próprio filho. Isso é poderoso, porque nesse momento há um fato na teologia em que a gente deve observar, porque os olhos de Deus não podem contemplar maldade alguma. E é por isso que nesse único momento na história, Deus é obrigado a virar a sua face para seu filho, porque ele não poderia ver toda essa maldade sendo imputada no seu filho, que era santo e perfeito. Então Jesus pega o maior sofrimento e que nenhum homem irá sofrer por causa do seu sacrifício: o abandono cósmico, o abandono divino. Nenhum homem jamais sofreu, nem sofrerá o abandono divino. Apenas o Cristo naquele exato momento. Quando Deus é obrigado a virar teus olhos, a fechar seus olhos para a maldade imputada no Cristo. E é nesse momento que o Cristo olha para os céus e disse: Pai, por que me abandonaste? Nós nunca vamos saber que sofrimento é esse graças ao Cristo. Porque pelos nossos pecados nós deveríamos saber o que é ser abandonado de Deus. Mas graças ao Cristo, eu e você nunca poderemos dizer: Deus me abandonou. Graças ao Cristo. Porque o nosso pecado era passível de abandono, de destruição. Mas o Cristo, quando pega ele e leva na cruz, ele vive o sofrimento do abandono. E a agonia de Cristo então está explicada. Porque quando ele vislumbra esse momento em que o Pai não estaria com ele, o único momento da história, um mistério profundo de que Deus não estaria naquele lugar, o único lugar em que Deus teria que fechar os seus olhos, porque toda a maldade do mundo tinha caído sobre o seu filho, aquele que havia sido um com ele durante toda a eternidade, teria que ser arrancado de suas entranhas, para celebrar a vida que chegaria a nós, e nós então pudéssemos cantar hoje as suas canções dizendo: obrigado, Jesus. Por quê? Porque Deus não nos abandona jamais. E você pode sentir o que é o profundo abismo infernal de estar longe do Pai por alguns minutos, por algumas horas, e que nós nunca saberemos o que é esse abandono. Nós nunca saberemos. Nunca. Graças a Deus. E a humanidade insiste em dizer: o meu sofrimento é tão terrível. Como é difícil. Como é difícil carregar a minha cruz. Como é difícil seguir o Mestre. Eu quero rejeitar o sofrimento. Eu não quero esse sofrimento para mim. Eu rejeito em nome de Jesus. Não é isso que Cristo nos ensina. Ele diz para a gente: tome a sua cruz. Tome a sua cruz em frente, sim, porque o mundo jaz no maligno, e tenha bom ânimo, porque eu venci o mal. Ou seja, eu fui abandonado, eu recebi em mim a dor mais cruel. E é por isso que esses homens mártires conseguem sorrir quando estão diante da morte, porque Deus está com eles. Mas o Cristo teve a experiência de ver o Pai fechar os olhos por causa da maldade do mundo em cima do seu filho. É por isso, é isso. O Deus que sofreu por nós. Não há em nenhuma religião, não há em nenhum credo. Um Deus que sofre. Um Deus que é capaz de levar tanto sofrimento e dor por mim e por você. Não há. E nós insistimos na nossa busca egocêntrica por prazeres, ao invés de aprender a acolher o sofrimento. Ai de nós. Ai de nós que não conseguimos aprender a crescer com o sofrimento que o Pai nos dá. Porque a gente gosta de citar algumas passagens bíblicas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Mas o que é que você está achando que não vai te faltar? Porque se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tudo o que você tem é o que você precisa. E se você não tem algo, é porque você não precisa. Porque nada te falta. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor não me tira daqui. O Senhor anda comigo. Porque o vale da sombra da morte, apesar de ser da sombra da morte, está te ensinando o que é vida e o que é luz. C.S. Lewis vai dizer que só conseguimos entender a luz quando provamos a mais densa treva. Há um ditado popular que diz que maré boa nunca fez marinheiro bom. Não há crescimento sem sofrimento. Cristo não veio banir o nosso sofrimento. Ele veio levar sobre ele a dor mais profunda do universo, que é viver algumas horas sem o olhar de amor do Deus bondoso. E falou: vocês querem isso para a vida de vocês? Não, eu vim aqui pagar o preço para que vocês entendam que não há lugar melhor no mundo do que andar com Deus. Seja pelo vale da sombra da morte, seja no alto do monte, seja em qualquer lugar. Parem de questionar a Deus pelo seu sofrimento. A gente tem mania de olhar para as pessoas prósperas, que nós consideramos prósperas, que são quais? Aquelas que têm sucesso financeiro, sucesso profissional, que têm uma vida social bonita. Agora, em tempos de rede social, surgiram os influenciadores. E o que os influenciadores mostram para a gente? Que eles têm uma vida linda. Uma vida invejável. Mas que linda vida é essa? Uma vida com uma estética perfeita, com viagens a lugares luxuosos. E que essa prosperidade é um jeito da gente dar bom testemunho da nossa fé, não. O maior testemunho que o mundo vê é como pessoas como nós, comuns, iguais a todos, passam pelo mesmo sofrimento com um olhar de generosidade. Como que os mesmos seres humanos conseguem olhar para o sofrimento de maneira diferente? O nosso maior testemunho é como a gente vive o sofrimento e não tê-lo, porque isso é impossível. Quem diz que não tem é mentiroso. Todos nós temos os nossos desafios, as nossas dores. Todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós temos a nossa estrada pelo vale da sombra da morte. Todos nós temos a nossa cruz. Mas é disso que o Cristo está falando. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Creio nisso. Parem de choramingar pelos cantos, dizendo: ai meu Deus, como eu sofro. E olhe para o teu irmão que está do lado, que também sofre e precisa de você. A ajuda ao outro não é um de baixo para cima ou de cima para baixo. As nossas necessidades nos unem. Nós não somos unidos porque somos melhores do que um para ajudar o outro a ser tão bom quanto você, não. Nós nos unimos a sentar na mesma mesa e dizer que a minha necessidade se supre em você e você se supre na minha necessidade. E dividimos o pão, e compartilhamos, e sentamos à mesa. E lembramos do sacrifício de Jesus. Porque é muito fácil seria se a gente falasse que o Cristo sofreu um açoitamento. A gente vê o filme do Mel Gibson, fica horrorizado com tanto sangue. Mas tantos outros discípulos deram a sua vida por esse mesmo motivo. A grande questão não é essa. A grande questão é que Cristo viveu um abandono divino no nosso nome. Para que eu e você pudéssemos nunca passar por nem 10% disso. Nem 1% disso. Para que em nenhum momento você ache que Deus te abandonou. Cristo está citando aqui Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está falando uma palavra do Salmo, em que Davi, no seu sofrimento, acha que Deus o abandonou, ou clama para que Deus fique com ele por causa de seus pecados, e Deus o responde: você não sabe o que é isso?
E então a profecia se cumpre quando Cristo está lá e de fato o Cristo, Deus, o homem diz: Pai, por que me abandonaste? E nós aqui estamos reivindicando o quê? Nós estamos reivindicando o quê? A nossa reivindicação é a mesma de Paulo, que eu sinta as dores do Cristo em mim, porque isso vai ser lucro, isso vai ser vida, isso vai ser honra, privilégio. Há aqueles mártires que ficam felizes com a morte e a perseguição. É interessante porque alguns deles narrados em Atos, no Evangelho de Atos, no livro de Atos, quando os prisioneiros, o povo começa a perseguir ele por causa de Jesus, eles viram um para o outro e começam a rir e se alegrar. E outro pergunta: por que estão rindo e sorrindo? Por que vocês estão felizes? Porque estamos sendo perseguidos pelo nome de Cristo. Não existe prazer maior nisso. Mas nós que vivemos num Brasil livre, com o menor dos sofrimentos, o menor dos contrapontos, o menor dos obstáculos, a gente para, a gente se estagna, a gente olha para o céu, a gente reclama, a gente pergunta, nosso olhar não é generoso, nosso olhar é ingrato, nosso olhar é mesquinho. Cristo fala para os seus discípulos: tenha um olho bom, um olhar generoso, olhem para a vida que é plena em vocês. Respirem fundo. E vocês vão ver como o seu corpo se encherá de luz. As pessoas que mais chamam a atenção na nossa sociedade, reparem isso, são aquelas que passam por esse sofrimento sorrindo, mas não de loucura, mas de paz. Não é um sorriso esquizofrênico, estou sofrendo, não é um sadismo. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que vai além da nossa compreensão. A minha avó dizia, quando era viva ainda, falava que é impressionante, lógico que eu não tenho como comprovar isso, mas é interessante os antigos, a fé dos antigos, que ela dizia para mim como é interessante ver o rosto de um crente em Jesus quando morre. Aí eu ficava achando aquilo horrível, porque imagina, eu ir no cemitério olhar o corpo de um defunto, achar que existe algum significado divino naquilo. Mas quando eu fui no velório dela, eu olhei para o rosto dela e fiquei amedrontado. Fiquei, nossa, que coisa horrível. Mas havia, não nela, mas em volta, um sentimento de paz. As pessoas não estavam sorrindo deliberadamente, nem loucas, estavam de luto. Mas elas estavam assim, gratas a Deus porque ela tinha vivido o que Deus tinha dado para ela. Que legado é esse? Um legado de paz. Atos 20 e 24, eu não considero a minha vida preciosa enquanto não cumprir a carreira que Deus me desejou, que Deus me designou, de ser testemunha do Evangelho. Testemunha. Dar a vida por. Colocar a sua vida em. Ou o sofrimento nos impede. Quantas coisas nós temos a falar sobre o Cristo. Jesus não foi um homem semelhante a Deus, nem um Deus semelhante a um homem. Ele foi um Deus homem. Ele foi criado por um carpinteiro, banhado por uma moça do campo. O Criador do mundo com umbigo. O autor da Torá que aprendeu a Torá. O ser humano do céu, e porque o foi, coçamos a cabeça, piscamos 2 vezes, tentamos entender o que é isso. Aplaudimos os homens porque fazem coisas boas. Reverenciamos Deus porque faz coisas grandiosas. Mas o que fazer quando o homem faz coisas divinas? Quando a gente lembrar disso e nos perguntar: o que é o meu sofrimento? Uma coisa é certa, a gente não pode ignorar isso. A maior mensagem do Evangelho é que Ele veio sofrer por mim e por você. E que é prazer nosso sofrer. Não é sadismo, é crescimento, é maturidade. É saber que essa vida vai ter muita coisa legal que Deus vai permitir você viver, respirar fundo e aproveitar. Mas é saber que nos momentos de sofrimento é que a gente sai do lugar de conforto. Porque um elogio não te faz melhorar em nada.
Você fica tranquilo. Mas uma crítica, aquela bem braba, essa vai te dar uma interrogação, vai você mudar. Uma bronca, essa vai perturbar você, vai tirar o teu sono. E os momentos de luto, então? As percas inexplicáveis. Esses, então, mexem com o nosso interior. Mas para mim, morrer é lucro e viver em Cristo. Não é assim que deveria ser? Eu termino a minha palavra, e eu quero pedir já que a equipe venha para tocar mais uma música. Mas eu quero terminar a minha palavra com uma oração com vocês. Essa oração, ela é uma poesia de autoria do Estênio Márcios. Gosto muito dela. Eu não vou cantar, eu vou só ler essa poesia para vocês. Mas eu creio profundamente que a Igreja de Cristo, ela tem o seu papel no martírio, em dar testemunho de uma vida que, apesar de sofrida, tem a beleza do reino de Deus estampada naqueles que creem no Cristo que deu a vida por nós. O nosso ombro amigo só funciona porque nós sabemos passar pelo sofrimento de maneira diferente. O nosso abraço, o nosso refúgio, aqueles que chegam, só funciona porque nós sabemos como é passar pelo vale da sombra da morte. Porque nós não o negamos, nós não o rejeitamos. Nós não dizemos que a cruz não é nossa, não, a cruz é nossa também. Jesus falou, tome a cada dia a sua cruz, não é tome uma vez só, porque Jesus sabia que a gente precisa todo dia lembrar que ainda existe uma cruz. E essa cruz, nossa, nos traz grande privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Lembrar que existe um Deus que nos ama tanto, 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 que no seu momento de dor mais profunda, quando sente o Deus Pai o abandonar, agora olha para a gente. E eu tento imaginar que toda vez que eu uso do meu sofrimento como uma desculpa para não entender o que Deus quer de mim, é como se Cristo olhasse para mim e dissesse, é isso? Por que me abandonaste? Porque Deus não nos abandona, mas nós, volta e meia, abandonamos a Deus. Volta e meia deixamos que o nosso ego inflado fale mais alto, que nossa busca por prazer grite mais alto, porque o nosso comodismo fale mais alto. E Jesus está olhando para você, andando de mão dada, caminhando com você, e você tem a cara de pau, de olhar para Deus e falar, não, isso é muito para mim. E Ele vira para você, por que me abandonaste? Ele te chamou, Ele te escolheu por um motivo. É porque Ele não quer se conformar com a mediocridade do que a cultura desse mundo pode dizer para você que vai ser. É aqui, tá bom. Não. A vida de Jesus é maior do que isso. O sofrimento que a gente tem preparado para a gente enfrentar vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Um homem de dores. Se o nosso trabalho como discípulo é parecer com o Mestre, que sejamos discípulos de dores. E que as dores do mundo nos façam mais forte. E que a gente cada vez mais seja mais Cristo. Mais Cristo, cada vez mais. E a gente lembre que não existe nenhum sofrimento que possa se comparar ao Deus que sofreu por nós. Eu quero ler esse texto com vocês. E eu termino com essa oração. Chama-se E se? A figueira não floresce, não há fruto na videira. O produto da oliveira mente. Rios, campos não produzem. O curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas se fosse comigo, para que mesmo que eu vivo, onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia, e se eu perdesse tudo?
Será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero ser, não quero ver. Eu quero crer. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso para Te ver. É minha oração. É assim que eu quero ser. Deus nos abençoe.